sou Tami Andrade e esse é o Mais Arte aqui na Bem Mais TV. E hoje o assunto é o cinema no Brasil. O cinema brasileiro se estabeleceu no final do século XIX, quando a primeira sessão de cinema foi realizada no Rio de Janeiro. As primeiras produções cinematográficas remontam aos anos de 1897 e 1898, e as primeiras produções de ficção são da primeira metade do século XX. Ao longo da história do cinema brasileiro, um dos gêneros de destaque foi o cinema novo. O cinema surgiu em 1895, quando os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo, aparelho que permitia a projeção de imagens animadas em uma tela ou parede. Essa invenção não demorou muito para chegar ao Brasil. E em 8 de julho de 1896, deu-se a primeira sessão de cinema da história de nosso país. Essa exibição foi realizada na Rua do Ouvidor, 57, na cidade do Rio de Janeiro, e foi amplamente divulgada na época. Contou com a exibição de filmes curtos que retratavam diferentes imagens de cidades europeias. Foi um evento de elite, uma vez que uma exibição do tipo era consideravelmente cara. A primeira sala fixa de exibição de cinema se estabeleceu em nosso país no ano seguinte, 1897, também no Rio de Janeiro. Ela também ficava na Rua do Ouvidor, recebendo o nome de Salão de Novidades Paris e tendo como proprietários Pascoal Segreto e José Roberto Cunha Salles. Exibia-se nela filmes obtidos na Europa e nos Estados Unidos. A aquisição desses filmes ficava a cargo de Afonso Segreto, irmão de Pascoal. Ele foi o responsável por trazer ao Brasil uma câmera de filmar, registrando em filmes as primeiras imagens da Baía de Guanabara em junho de 1898. Os irmãos Segreto também capturaram outras cenas do Rio de Janeiro. Outro importante cinegrafista do período foi o italiano Vittorio Di Maio, que capturou imagens do país no final dos anos 1890. Ele foi o responsável pela primeira gravação legitimamente brasileira com seu filme de 1897, chamado Bailado de Crianças no Colégio no Andaraí. As 4 primeiras produções nacionais, incluindo a filmagem de Vittorio Di Maio, são todas do período entre 1897 e 1898. São elas Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara, Chegada do Trem em Petrópolis, Bailado de Crianças no Colégio no Andaraí e Uma Artista Trabalhando no Trapézio do Politeama. Todas essas produções eram em preto e branco, sendo mudas e produzidas como pequenos documentários. Na primeira década do século XX, o cinema do Brasil ganhou um forte impulso com a melhoria no sistema energético do país. Com isso, já em 1907, havia mais de 20 cinematógrafos fixos no Rio de Janeiro, sendo que 3 grandes cinemas se destacavam no período: o Grande Cinematógrafo Rio Branco, o Cinematógrafo Pathé e o Cinema Palace. Nesse período, as primeiras produções fictícias de nosso cinema começaram a ser filmadas e lançadas, destacando-se o curta-metragem Os Estranguladores, de 1908, e Nhô Anastácio Chegou de Viagem, um curta-metragem de comédia lançado em 1908. Os 2 filmes foram acompanhados pela mídia e Os Estranguladores chegou a ter mais de 800 exibições em cerca de 2 meses. Nesse período também se registrou as primeiras produções de filmes cantados. Esse gênero era caracterizado pela exibição do filme mudo, mas com uma dublagem ao vivo. Paz e Amor foi uma produção desse gênero, considerada como uma das de maior sucesso nas 2 primeiras décadas do século XX. A década de 1910 presenciou o enfraquecimento dos filmes produzidos no Brasil, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial. O conflito enfraqueceu produções europeias e abriu caminho para que Hollywood, nos Estados Unidos, se consolidasse como a grande produtora mundial de filmes. Logo, o cinema brasileiro foi inundado por produções norte-americanas, que tecnicamente eram muito superiores às brasileiras. A influência do cinema norte-americano ganhou força em nosso país, sobretudo a partir da década de 1930, quando as produtoras de filmes dos Estados Unidos passaram a investir bastante no mercado brasileiro.
muitos cinemas passaram a priorizar inteiramente a exibição de filmes hollywoodianos, o que prejudicou o cinema nacional. Uma das medidas mais controversas do período se refere às facilidades dadas por Getúlio Vargas às produções cinematográficas estrangeiras. O governo brasileiro reduziu consideravelmente as taxas cobradas sobre os filmes importados e ainda obrigava os cinemas a reproduzirem os jornais cinematográficos feitos pelo Estado Novo. Mesmo com o crescimento das produções estrangeiras, o cinema brasileiro resistia e continuava produzindo. Uma demonstração disso foi o surgimento da Cinédia, uma companhia cinematográfica fundada em 1930. Essa produtora foi muito importante no desenvolvimento do sistema nacional. A Cinédia ficou conhecida por realizar produções que exploravam musicais e temas de cultura popular, como o carnaval. Por meio dessas produções, uma figura importante de nosso cinema despontou: Carmen Miranda. A atriz e cantora participou de filmes como Alô, Alô, Carnaval, de 1936. Muitos especialistas consideram que esses filmes, produzidos pela Cinédia na década de 1930, são de um formato que deu origem a um dos primeiros gêneros de sucesso do cinema nacional, a chanchada. Alguns estudiosos do cinema nacional entendem que as chanchadas surgiram na década de 1930. Enquanto outros apontam que ela surgiu na década seguinte, 1940, alcançando o auge nos anos de 1950. As chanchadas eram produções marcadas por ser de baixo orçamento e por misturar humor e drama com musical. A chanchada explorava bastante temas relacionados com o carnaval brasileiro, sendo um sucesso de público, mas bastante questionadas pela crítica especializada. O desenvolvimento da chanchada coincidiu com o surgimento do cinema falado. Muitos especialistas do cinema brasileiro entendem que as produções de chanchada da década de 1930 foram feitas pela Cinédia e que, a partir da década de 1940, essas produções foram realizadas pela Companhia Atlântida Cinematográfica. Surge na década de 50 o Cinema Novo, um dos principais movimentos cinematográficos do Brasil, estendendo-se pela década de 1960. Essa concorrente cinematográfica passou a questionar a influência do cinema hollywoodiano nas produções nacionais e teve como ponto de partida a produção Rio 40 Graus. O Cinema Novo se inspirou fortemente no neorrealismo italiano e na Nouvelle Vague francesa e tinha como foco abordagens de caráter social e político, promovendo contundentes críticas à desigualdade social existente no Brasil. O Cinema Novo fez parte de todo um movimento intelectual que procurava pensar e questionar a realidade da sociedade brasileira. Como vimos, a história do cinema brasileiro tem mais de 100 anos de existência e passou por inúmeras transformações ao longo do século XX e do século XXI. Eu sou Tami Andrade e esse foi o Mais Arte aqui na Bem Mais TV.